Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Mateus 6, de 9 a 15. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Amém. Chamo sua atenção para este texto, para a gente pensar sobre o tema, assim como perdoamos os nossos devedores. Deixe-me ler para você mais uma vez. Pai nosso que estás no céu, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Qual é o maior risco que nós corremos quando não perdoamos? Essa é uma pergunta de extrema importância. Qual é o maior risco que corremos quando nós não perdoamos? O risco de nos embrutecermos e de nos endurecermos, o risco de nos amargurarmos, o risco de adoecermos na alma e no corpo. O que de pior pode nos acontecer quando nós não perdoamos? Perder o casamento, perder os filhos, perder amigos, destruir relacionamentos, sejam esses relacionamentos familiares, amistosos, profissionais. O que de pior pode nos acontecer quando a gente não perdoa a gente? Pense sobre isso. Sobre a falta de perdão da parte do indivíduo, John Piper escreveu algo que eu preciso ler para você. Ele diz assim: o maior risco é que possamos perder o céu. Porque uma maneira de se perder o céu é mantermos firme um espírito inquebrantável, implacável, provando assim que nunca fomos habitados pelo Espírito de Cristo. Fecha aspas. Gente, é de fato muito forte e muito sério que Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E aí, após ter terminado de nos ensinar como orar, Jesus volta ao tema no verso 14 de Mateus 6 e diz: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Por que de todas as petições da oração do Pai Nosso, Jesus, quando encerra o seu ensino, por que ele volta ao tema do perdão? Porque acima de tudo, quem ora, ao orar e ao se achegar à presença de Deus, essa pessoa tem que lá estar com o coração aberto e pronto para um escrutínio do Espírito. É um momento de cirurgia espiritual. Mais adiante, Jesus contou uma parábola que ilustra esse ensinamento acerca do perdão. Pedro, e não poderia ser outra pessoa, Pedro perguntou algo que nunca deixou de atormentar o coração de alguém que foi ofendido.
E quando você ouvir a pergunta de Pedro, você vai se identificar com Pedro imediatamente. Mateus 18, 21, Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? Quantas vezes, Deus? Quantas vezes, Senhor? Porque cansa, sabia que cansa ficar perdoando a mesma pessoa e tantas vezes pelos mesmos pecados, pelas mesmas ofensas. Quantas vezes, Senhor? 7 vezes. Essa é a quantidade de vezes. Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. E aí, na sequência do texto, ilustrando a importância do perdão, Cristo conta a parábola do rei que resolveu ajustar contas com os servos que o deviam. Essa parábola está em Mateus 18, de 23 a 31. Um dia o rei acordou e disse: eu vou perdoar aqueles servos que me devem. E aí ele perdoou um deles, um que devia 10.000 talentos, ou seja, 6.000 denários. Um denário era o preço do salário, o valor do salário mínimo de um dia de trabalho. Então, se você pega 6.000 denários e multiplica por 365 dias, que é o número de dias em um ano, você vai ver que a dívida desse servo para com seu patrão era de 16 anos e meio. 16 anos e meio de vale que ele não pagou de volta. De adiantamento. E o Senhor, o rei, resolve perdoar esse homem com tamanha dívida. Esse homem que teve sua dívida anistiada, ele foi incapaz de perdoar outro servo que devia para ele apenas 100 denários. Honestamente, o que é 100 denários perto de 6.000 que você acabou de ser perdoado? E aí esse servo anistiado, além de não anular essa dívida irrisória desse homem que devia para ele, além de ele não perdoar a dívida, ele manda prender esse pobre coitado e diz: você só vai sair da cadeia no momento em que você me pagar o último denário. E aí quando o rei ficou sabendo dessa crueldade do homem, ele manda chamar esse servo que ele, o rei, havia perdoado, e diz o seguinte para ele, Mateus 18, 32, leia aí: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Gente, a lição que a gente tira de Mateus 6,15 e Mateus 18, 35... A lição que a gente tira do que Jesus disse, ensinando-nos a orar: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. A lição que a gente tira dessa conclusão da parábola de Mateus 18, o Pai Celestial lhe condenará, se você se recusar a perdoar de coração a seus irmãos. A lição é que, se nós mantivermos um espírito inquebrantável, implacável, insensível, nós nunca seremos perdoados por Deus. Nós sofreremos nas mãos dos verdugos, dos carrascos, dos torturadores. Nós vamos perder o céu e ganhar o inferno. Aí você pode dizer: calma lá, pastor. Como assim perder o céu? A Bíblia não ensina que crente não perde a salvação? É óbvio que a Bíblia ensina. Nós devemos crer na perseverança dos santos. Esse é o ensino bíblico. Só que o coração inquebrantável, o coração implacável, o coração insensível está dando sinais de algo errado na vida dele.
E que algo é esse? Olha o que John Piper diz. A razão não é porque nós podemos ganhar o céu ou merecer o céu perdoando os outros, mas porque um espírito implacável prova que nós não somos crentes. Um espírito implacável prova que nós não confiamos em Cristo, que nós não provamos o perdão de Deus pela fé em Jesus, porque se nós confiamos no Senhor Jesus, nós não desprezaremos seu modo de vida. Se em Cristo temos fé, nós não seremos capazes de receber perdão de suas mãos por nossa dívida impagável de milhões e milhões e reter esse perdão dos nossos devedores de poucos dólares, fecha aspas. Entendeu a lógica de Jesus? Quem recebe o perdão de Deus em Cristo pela fé, recebe também pelo Espírito a capacidade de repartir perdão com quem te ofende. Essa conclusão, ela se harmoniza muito bem com o que Paulo ensinou aos Efésios. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, no verso 31 e no 32, livrem-se de toda amargura. Não é uma opção para o crente. Não é uma opção para mim, nem para você, que professamos fé em Jesus, seguirmos a vida com amargura. O verbo aqui está no imperativo. Livrem-se, é uma ordem. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Livrem-se disso. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Se nós recebemos o perdão de Deus em Jesus pela fé, é nosso dever nos livrar de toda amargura, de toda raiva, de toda ira, de toda palavra áspera e de calúnia, de todo tipo de maldade. É nosso dever ser bondosos, sabe por quê? Porque quando nós cremos, a ira de Deus foi removida de sobre nós. Em outras palavras, gente, o perdão que nós recebemos de Deus pela fé em Cristo, esse perdão é a raiz de onde brota, de onde cresce, de onde floresce, de onde frutifica o perdão que a gente reparte com as outras pessoas. Só vai repartir perdão quem entendeu, quem sorveu, quem provou, quem saboreou o perdão recebido de Deus. Como é que Deus me pediria um pedaço de pizza, por exemplo, se eu não tivesse com a pizza na mão? Ou melhor, se eu não tivesse sequer pizza, ou a menor condição de ter pizza. Deus me pediria um pedaço de pizza, se eu tivesse pizza na mão. E quando ele diz, você deve se livrar desses sentimentos de raiva, de ira, de amargura, vocês devem perdoar porque vocês têm perdão, vocês receberam perdão, vocês sabem o que significa ser perdoado. Então, se nós não perdoamos, se a gente mantém um espírito inquebrantável, um espírito implacável, o que a gente revela é que a graça de Deus não habita o nosso coração. Respire fundo e pense sobre isso, isso é sério. Não há fé genuína, não há fé salvadora em nós, se o nosso coração não é perdoador. E sem a fé, nós não herdaremos o céu. Sem a fé, nós seríamos jogados nas mãos dos atormentadores no inferno. E John Piper, mais uma vez, é bastante esclarecedor quando ele diz que, abre aspas, se o perdão que nós recebemos à custa do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo,
Se esse perdão é tão ineficaz em nossos corações, que permanecemos inclinados a guardar rancores e amarguras implacáveis contra alguém, não somos uma árvore boa que produz bom fruto. E a árvore boa que não produz bons frutos deve ser lançada no fogo. Nós não somos salvos se esse coração continua inclinado a guardar rancores. Não valorizamos de fato o perdão de Deus, não acreditamos neste perdão, nós não abraçamos e não entesouramos ou não atribuímos valor a este perdão. Nós somos hipócritas, estamos apenas falando da boca para fora. Nós nunca sentimos a maravilha penetrante e alegre de que Deus pagou pelos nossos pecados com a vida de seu Filho. Fecha aspas. Agora, cuidado aqui, gente. Porque não é que o cristão genuíno não flerta com a dificuldade de perdoar. Perdoar é difícil. Perdoar é muito difícil. E todos nós, para perdoarmos de verdade, teremos que lutar para que o perdão aconteça. Só que lutar para perdoar não é o que destrói a gente. Chegar diante de Deus e com sinceridade orar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, eu não consigo. Deus, tem misericórdia de mim, continua alojado no meu coração raiva, eu não devo, eu não posso. Deus, o Senhor me perdoou uma dívida impagável e eu não tenho conseguido perdoar uma miséria de uma ofensa. O que nos destrói não é lutar para perdoar. Porque enquanto a gente estiver na carne, a gente vai fazer boas ações de forma imperfeita, incluindo o perdão e o amor pelo outro. E Jesus morreu para cobrir essas nossas imperfeições. Agora, sabe o que nos destrói? Ou sabe o que pode destruir alguém? É essa posição estabelecida de que você não vai perdoar e nem tem intenção de perdoar. Esse é o perigo. Aliás, há pessoas que preferem valorizar o rancor. Isso acontece muito no casamento. Cônjuges que preferem dormir toda noite abraçado com seu bichinho de pelúcia chamada amargura. Acaricia o mal no coração. Tem gente que convive com esse tipo de sentimento a vida inteira. Tem gente que vai para a cama toda noite com ira, com amargura, tudo isso alojado no coração. E eles vão para o túmulo com essa dívida que eles dizem é imperdoável. Eu não vou, eu não posso, eu não consigo perdoar. Essas pessoas perdem o céu e ganham o inferno por uma razão. Nunca foram salvas. Nunca. Porque salvo em Cristo Jesus, quem provou do doce perdão, quem entendeu que a dívida que ele ou ela tinha era impagável, como nós ouvimos o coral cantar, a primeira música hoje do coral. Se a gente realmente entende que o que Deus perdoou com relação aos nossos pecados, à custa do sangue do Filho, Jesus Cristo, se a gente entende isso, se a gente se alegra e fala: Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, porque se assim não tivesse sido, o juízo eterno é o que me esperava. Se você entendeu isso, se você sorveu isso, se você bebeu isso, você vai no mínimo ter um coração que diz assim: eu não posso ir mais uma noite para a cama com essa raiva. Senhor, misericórdia de mim. Senhor, eu não tenho conseguido. E pode ser que essa sua batalha dure anos. Mas o que não pode acontecer é você virar para você mesmo e para outras pessoas e dizer: quer saber de uma coisa? Não perdoo e ponto. Perdoar é desafiador em qualquer relacionamento. Mas essa é uma atitude especialmente difícil no casamento. Sabe por quê? Porque a intimidade do casamento nos torna vulneráveis aos pecados e às fraquezas do outro.
E não só no casamento, no seu relacionamento com o seu amigo mais íntimo, com seu irmão de sangue. Quando a pessoa que a gente mais confia peca contra nós, a ferida é mais profunda do que aquela ferida causada por alguém que não é tão íntimo. Então, além de feridos, a gente fica sem ter aonde correr. E aí você pode se lembrar da experiência de Davi no Salmo 55. Abra lá, versos 11 a 14, quando Davi diz assim: tudo está desmoronando, ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Não é o meu inimigo que me insulta, se fosse eu poderia suportar, não são meus adversários que se levantam contra mim, deles eu poderia me esconder, antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Veja que Davi está dizendo que ele foi apunhalado por alguém de dentro. Não é qualquer um que senta na mesa da sua casa para comer com você. Você só chama pessoas íntimas para o aconchego do lar. E Davi está dizendo, sabe de uma coisa? A ferida foi tão grande. E foi grande exatamente porque não era uma pessoa qualquer, era alguém chegado. Então eu sei que você hoje à noite pode ter sido grandemente ofendido por alguém muito chegado. Pelo seu cônjuge, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai. É plenamente possível. E quando o cônjuge, ou quando alguém mais chegado a nós, peca contra nós, fica difícil perdoar por algumas razões. A primeira, a decepção. A gente começa a pensar assim, como é que ele foi capaz de fazer isso? Logo ele. Por que ele fez isso? Eu não acredito que ele teve capacidade, que ela teve capacidade, não pode. A decepção te impede de perdoar. O medo é a segunda razão. É o medo que diz assim, será que ele se arrependeu do que fez contra mim? Tudo bem que pediu perdão, mas ele vive pedindo perdão, ela vive pedindo perdão. Ele sempre faz isso, ela sempre faz isso. Então, além da decepção, além do medo, existem os curtos-circuitos. O que são os curtos-circuitos? Já viu quando você choca dois fios assim um no outro, dá aquele estouro? Curtos-circuitos são problemas não resolvidos, pecados mal confessados do passado. Às vezes você está num relacionamento conjugal, principalmente isso acontece muito, é tanta coisinha, é tanto pecadinho, é tanto de sabor que você vira e fala, você quer saber? Chega, tá, vamos falar mais disso não, eu te perdoo. Só que você diz isso só para não ter dor de cabeça, não teve perdão, teve o quê? Você varreu para debaixo do tapete. E aí, quando aquela pessoa, o seu cônjuge, o seu amigo, alguém próximo a você, quando pecar de novo contra você, o que vai acontecer? Vai haver um curto-circuito, uma explosão. Pum! Por quê? Porque a resistência vai baixando. A resistência dos dois. Até que eles se chocam de novo com as mesmas questões, com os mesmos problemas, e porque até então eles não traçaram uma estratégia para resolver o conflito, eles não buscaram uma forma de sarar as feridas, não confessaram verdadeiramente o pecado um para o outro, e aí vive dando choque, vive dando explosão. Então toda vez que uma explosão vai acontecendo, mais difícil é de se perdoar. É como um soquete na sua casa que estoura, pum. Chega num ponto que o soquete não presta mais. Só outro. Então, essa decepção, esse medo, esses curtos-circuitos, e em quarto lugar, a incompreensão nos impede de perdoar. A falta de compreensão do que significa perdoar e de como é conviver com as consequências do pecado da pessoa que eu já perdoei. Veja só, a falta de compreensão do que significa perdoar e de como continuar convivendo com as consequências do pecado da pessoa
que eu perdoei. Então isso tudo junto vai tornando difícil o perdão. O que é perdoar? O que é perdoar? Na prática, como é o perdão? Essa é uma pergunta importante. Porque a gente gastou um tempo verificando que o perdão, gente, é essencial na vida cristã. Perdão não é a cereja do bolo do cristianismo. Perdão é a massa, é o recheio. Quem não perdoa, não pode dizer que provou perdão. É como comer alho. Adoro alho amassado, alho cru. Quando a Cris faz um arrozinho, soltinho, feijãozinho, tomatinho, eu pego o dente de alho, descasco uns 2 ou 3, ponho no prato, pico, amasso, jogo uma pimentinha. E aí eu fico uns 3 dias com aquele bafo. Você comeu alho, né, Leandro? Comi. E o pior é que não é só o bafo. Quando você transpira, sai alho. Então, quem come alho, e eu aconselho, é muito bom, espanta vampiro. Não que a Cris o seja. Mas o que eu quero dizer é que quem provou perdão, exala perdão. Quem provou perdão tem bafo de perdão. Tem hálito de perdão. Se você chega perto de alguém que não transpira perdão, que não tem hálito de perdão, é complicado. E se nós, então, não experimentamos da parte de Deus, e se nós não repartirmos com os outros o perdão que a gente recebeu de Deus, então a gente conferiu isso, a gente destacou isso. Agora é fundamental, portanto, que a gente saiba o que é isso, o que é perdão, o que é isso que é tão essencialmente importante para a nossa vida eterna. Então, vamos definir perdão. O perdão que a gente deve uns aos outros. E aqui eu vou citar um puritano inglês chamado Thomas Watson, que viveu há 400 anos atrás. Um comentário dele sobre a oração do Pai Nosso. É interessante, gente, que esse tipo de coisa você raramente encontra na literatura cristã contemporânea. Se você vai a fundo nesses puritanos de 300, 400 anos atrás, e se você tem paciência para ler, você encontra pérolas como essa. Thomas Watson, ele faz a seguinte pergunta, comentando esse texto de Mateus 6,12. Perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Ele pergunta assim, quando é que nós perdoamos os outros? Olha que pergunta válida. Tá, você está dizendo que perdoou, quando é que você de fato perdoa alguém? Ele responde, abre aspas, quando nos esforçamos contra todos os pensamentos de vingança. Veja que ele está dizendo que não é que não virão mais os pensamentos, eles até poderão vir, mas você vai se esforçar contra eles. Segundo, quando não injuriamos, ofendemos ou causamos prejuízo moral ao quem nos ofendeu. Quando não ficamos mais injuriando aquela pessoa, mal falando a pessoa, ofendendo a pessoa, causando prejuízo moral à pessoa. Então você realmente perdoou quando você para com isso. Vem o desejo, mas você bloqueia. Terceiro, quando você deseja a eles o bem. Quarto, quando você lamenta pela dificuldade que ele pode estar passando, pelos problemas que ele pode estar enfrentando, em vez de você ficar de longe dizendo, bem feito, agora vai sentir o que eu senti. Você diz, meu Deus, pobre coitado. Você ora por ele. Em sexto, você busca reconciliação com ele, no que depender de você. Em sétimo lugar, você mostra-se preparado em qualquer ocasião, quando ele precisar de algo e você puder assistir, você vai lá e alivia a necessidade dele.
E aí Thomas Watson conclui: esse é o evangelho do perdão. Gente, eu não tenho tempo, mas estará no site, na terça-feira, esse esboço. E você pode ver que existe um texto bíblico para cada sentença, pelo menos. Mas, por exemplo, essa parte que diz que você se mostra sempre preparado em todas as ocasiões para aliviar a pessoa. Porque quando alguém peca contra você e você não quer perdoar, você vê ela passando necessidade, você faz vistas grossas. É assim a nossa tendência. E lá em Êxodo 23, para aqueles que gostam de dizer que a lei de Deus é só coisa dura e pesada, olha que coisa linda que a lei ensina, a lei de Moisés. Êxodo 23, 4. Se você deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, você está andando no pasto, e viu o boi ou viu o jumento daquele seu vizinho que você tem ódio dele, é inimigo seu. Você reconhece que é dele porque tem a marca dele. Sabe o que você faz? Leve de volta ao dono. Que coisa linda. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Vai lá, ajude o seu inimigo. Isso é fé, isso é cristianismo. Então, o que significa perdoar? Quando você sentir que alguém é seu inimigo, ou quando você simplesmente sentir que você mesmo, ou alguém com quem você se importa, foi injustiçado, perdoar significará o seguinte: primeiro, resistir ao sentimento de vingança. Segundo, não retribuir mal com mal. Terceiro, desejar o bem a quem te feriu. Em quarto lugar, lamentar pelo sofrimento dele. Em quinto, orar pelo bem-estar dele. No que depender de você, buscar sempre a reconciliação, socorrê-lo quando ele precisar de você. Gente, isso tudo aponta para um coração que aprendeu o significado de ter sido perdoado. Porque é tudo isso que Deus faz conosco, quando nos perdoa. Aí você pode estar pensando, Deus é Deus, eu não, certo? Mas se Ele pede para sermos assim, é porque Ele sabe que pelo poder do Espírito a gente consegue, se de fato a gente comeu o perdão. Porque quando Deus perdoa em Cristo, Ele resiste o sentimento de ira. Ele não paga mal com mal, Ele não deseja o mal, Ele quer o bem, Ele lamenta pelas nossas dores e consequências do pecado, Ele quer o nosso bem-estar. No que depende dEle, Ele busca sempre reconciliação conosco, Ele nos socorre quando a gente precisa. Esse é o Deus que nos perdoa, e esse tem que ser o coração de quem recebeu o perdão de Deus. Esse é o coração perdoador. Imagina como seria a sua família se seu coração fosse assim. O seu, não estou falando do seu cônjuge, o seu. Como seriam os seus relacionamentos com seus amigos se o seu coração fosse assim? Como seria a nossa igreja se os nossos corações fossem assim? O que não é perdão? Em primeiro lugar, perdão não é ausência de ira contra o pecado. Perdoar não significa sentir-se bem sobre algo horrível que aconteceu com a gente. Então, você perdoa, mas fica aquele sentimento ainda, e aí o que você tem que fazer com ele? Lançar esse sentimento sobre Deus, lançar sobre Deus tanto a ira pelo pecado, como o tratamento do pecado. Jogar isso para Deus. Você não pode querer viver com o desejo de você ver vingança. Não, Deus faz o que tem que ser feito. 1 de Pedro 2, 21. 1 de Pedro 2, 21. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Deus chamou vocês para fazer o bem. Fazer o bem significa também perdoar. Deus os chamou para perdoar, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Cristo nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu. Mas o que ele fez?
deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. E enquanto ele jogava o seu caso nas mãos de Deus, em vez dele ficar dizendo, vocês vão ver, está na mão de Deus, vocês vão ver, está na mão de Deus. Em vez de fazer isso, o que ele fez? Pai, tem misericórdia deles, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, perdão não é ausência de ira contra o pecado, é deixar Deus cuidar do pecado e das consequências do pecado. A outra coisa que perdão não é ausência de consequências por causa do pecado. Perdoar, gente, não significa anular as consequências. Por exemplo, há casos em que a mulher vai ter que denunciar o agressor. Há casos em que você vai ter que denunciar o agressor e isso não vai significar necessariamente que você não tenha perdoado. Thomas Watson, ele faz a seguinte pergunta: Deus está irado com aqueles que ele perdoou? Olha a resposta. Embora sendo um filho de Deus, após ser perdoado, nós podemos sim incorrer em descontentar o Pai. Ainda assim, a ira judicial de Deus é removida. Embora Deus possa usar a vara da disciplina, Ele tirou da vara a maldição. Correção pode acontecer aos santos, mas não a destruição, fecha aspas. Correção pode acontecer aos santos, não a destruição. Isso aqui, gente, nos dá uma indicação de como que a gente pode disciplinar um filho em casa. O pai te perdoou, a mãe te perdoou, meu filho, mas você terá que lidar com as consequências do seu pecado. Porque perdoar não significa varrer consequências para debaixo do tapete. É possível perdoar e ter que lidar, ou ter que fazer o outro lidar com as consequências do erro. Isso nos ensina a lidar com pecados na igreja, com crimes na sociedade. A gente pode prescrever consequências dolorosas em cada caso, sem ter um espírito inquebrantável, implacável, mas um espírito amoroso, porque quando Deus disciplina, diz Hebreus 12, de 6 a 11, Ele disciplina porque ama, e a disciplina amorosa é aquela que disciplina para restaurar o outro. E aí vem a pergunta: como é que eu perdoo uma pessoa que não se arrependeu? Eu devo perdoar uma pessoa que não está arrependida? Gente, o perdão a uma pessoa não arrependida não é a mesma coisa do perdão a uma pessoa arrependida. Na verdade, quando eu olho para a Bíblia, para o Novo Testamento, parece que o termo perdão é aplicado somente a pessoas que se arrependeram e não a pessoas que não se arrependeram. Por exemplo, Lucas 17. Lucas 17, 3. Portanto, tenham cuidado, se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Então parece que o perdão, ele está vinculado ao arrependimento. Eu só perdoo quem se arrepende e pede perdão. Agora, mesmo quando uma pessoa não se arrepende, nós somos ordenados a agir de uma forma que glorifique a Jesus. Lucas 6, 27. Lucas 6, 27. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Abençoem quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltratam. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que ele leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las.
Coitado dos advogados. Acabou o trabalho deles. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Não sou eu não, é Jesus. Fica bravo com ele. Comigo não. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Gente, a diferença é que quando uma pessoa que nos ofendeu se arrepende, a gente perdoa. Mas se não se arrepende com contrição, se ela não se arrepende confessando, convertendo-se da maldade, essa pessoa paralisa a obra do perdão. Mas mesmo nesses casos, a gente é chamado a render nossa má vontade. A gente é chamado a entregar nossa ira para Deus, a procurar o amor e fazer o bem mesmo ao inimigo. Nós não podemos ir até o fim na obra de reconciliação ou na intimidade, mas a gente tem que amar. Thomas Watson diz assim: nós não estamos obrigados a confiar num inimigo, mas somos obrigados a perdoá-lo. É como se nós tivéssemos que dizer assim: eu perdoo você, mas eu não confio em você. É isso que um cônjuge traído, é isso que uma pessoa abusada, é isso que a mãe de um filho abusado pelo pai, por exemplo, sendo cristão, tem que fazer, tem que dizer a quem pecou contra o outro e não reconhece, não admite o pecado que cometeu. Eu amo você, eu perdoo você. Mas cada um segue seu caminho. Agora, o coração aqui é crucial. Porque o que torna inquebrantável por parte de quem foi vítima seria, sabe o quê? Nutrir o sentimento mais ou menos assim: olha, eu nunca mais vou confiar em você. Eu jamais vou reconhecer qualquer esforço seu de arrependimento. Aliás, eu espero que ninguém mais confie em você. Eu não me importo com a sua vida. Aliás, eu quero que você pague. Você merece o castigo. Esse não é um coração perdoador. Nesse estado, a alma de alguém estaria em seríssimos apuros. E pode ser, gente, que o risco esteja alto em alguns dos corações que me ouvem hoje à noite. Talvez você esteja precisando perdoar alguém. Passado, o cônjuge, uma pessoa próxima. Nesse caso, todos nós precisaremos sempre olhar para Jesus e sentir o que significa ser perdoado. Somente assim a gente consegue perdoar. E eu oro muito, para que o Senhor nos revele isso todo dia. E assim a gente consiga perdoar, porque o que Jesus ensina a gente a orar é muito sério. Pai nosso que está nos céus, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não é que Ele vai te perdoar apenas se você perdoar o outro. Mas é que se Ele te perdoou, você vai conseguir perdoar o outro. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Por quê? Porque você vai ter tratado com muita insignificância a graça de Deus. Você não vai ter provado dela. Então, para a gente conseguir perdoar dessa maneira, a gente tem que ter um milagre acontecendo no coração da gente. A gente tem que entender quem a gente é em Jesus. Então, rapidinho, para a gente terminar, Colossenses 3. Colossenses 3, verso 12, Paulo vai dizer o tipo de gente que consegue perdoar. 3,12, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de perdão. Então, quem é a pessoa que perdoa? É aquela que entende que ela é especial,
Porque geralmente você tem dificuldade de perdoar porque você acha que o outro está se achando muito. Mas lembre-se, você foi escolhido por Deus, você é especial, você é santo, você é chamado para ser diferente. Gente, o que eu estou dizendo aqui hoje, o que eu estou pregando, eu tenho a plena consciência, é loucura para o mundo sem Cristo, é escândalo para o mundo sem Cristo. Mas nós somos santos, somos chamados para ser diferentes. Então eu sou especial, eu sou escolhido por Deus antes da fundação do mundo, antes que eu tivesse feito coisa boa ou ruim, Deus já me amava e disse: Leandro vai ser meu filho. Eu sou diferente, eu sou santo, eu sou amado, eu tenho o amor de Deus sobre mim. Eu não preciso que os outros me amem, eu tenho o amor de Deus, nem eu preciso me amar, se é que isso é possível. Eu tenho o amor de Deus. E quem tem o amor de Deus, e quem saboreia o amor de Deus, consegue se revestir de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência e de perdão. É isso que Paulo está dizendo. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então receba e reparta o perdão. Seu Pai Celestial perdoará você se você perdoar aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. E aí o John Piper conta no livro dele, Casamento Temporário. Tem um livro dele, da editora Mundo, Cultura Cristã. Cultura Cristã, compre e leia esse livro, Casamento Temporário. Ele conta uma história, ele diz assim: os casamentos que perduram são aqueles que... Eu fico vendo palestras, tem determinadas palestras para casais, gente, que me dá nojo. Você quer melhorar seu casamento? Dá uma espichadinha aqui, uma ali, compra umas lingerie e faz uma boa viagem. Isso não cura casamento nenhum. O que cura casamento é você aprender a repartir perdão e graça. E aí o John Piper diz que casamentos que perduram são aqueles que aprendem a construir uma esterqueira. Isso mesmo, um lugar onde você empilha esterco de vaca. Se você não tem uma esterqueira na sua casa onde você empilha esterco de vaca, seu casamento está em risco. E aí ele conta que quando a gente pensa em casar com alguém, a gente tem aquela imagem linda e florida de uma campina, de uma montanha cheia de flores e árvores, que à distância você olha e é belo, e é lindo, e é mesmo. Só que à medida em que você caminha, que você casa, que você pega na mão do cônjuge, e você vai junto com ele, vocês vão andando, e vocês vão subindo as planícies, aí de repente você pisou no cocô da vaca. Porque não tem jeito. As campinas, elas são bonitas à distância. Quando você caminha por elas, você vai pisar em esterco de vaca. E o que é o esterco de vaca no casamento, nos relacionamentos, na vida na igreja? O que acontece com a igreja também, você fica cheio de sonhos, que beleza, você é membro daquela igreja, coisa linda, e aí de repente você começa a pisar. O que são os estercos de vaca? São os acúmulos de problemas, são os pecados, são os defeitos do outro, as fraquezas, os hábitos irritantes, as manias. E o que você faz nessas horas? Você tem que perdoar e suportar, perdoar e tolerar. E aí John Piper diz, o perdão e a tolerância formam a pá e o cabo da pá que você vai usar. E toda vez que seu cônjuge fizer aquele negócio que a vaca faz no pasto, você vai lá com o perdão e a tolerância e joga lá na esterqueira. E ele é a mesma coisa. Por quê? Porque você quer conviver num lugar agradável. Sim, você vai sujar a mão, você vai machucar as costas de tanto agachar com pá. Mas você vai descobrir que só quem lida com perdão e tolerância
é que consegue construir casamento, amizades duradouras. Porque quem não aprende a perdoar e a tolerar, morre sozinho. Todos nós fazemos o que a vaca faz. Isso é o pecado em nós. A gente faz caca. E a gente tem que aprender a perdoar e a tolerar. Porque é isso que Deus faz conosco todo dia, toda hora. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Então, nós vamos agora comer do pão e beber do cálice. E você tem que responder uma pergunta a Deus agora. Senhor, eu devo perdoar, sim, mas eu não consigo. Como? Me ajude. Ou pode ser que você tenha que agora dizer assim: Senhor, tudo isso que o pastor falou é tão duro, é tão diferente, que soa como se eu não tivesse a graça do Senhor. Me ajude, eu quero essa graça, eu quero perdão, eu quero repartir perdão. Olha, não tenha vergonha de diante de Deus admitir que pode ser hoje à noite o dia da sua salvação. Não tenha. Senhor, duro esse discurso, será que é porque eu ainda não provei? Senhor, eu quero perdão, me perdoe em Jesus Cristo. Senhor, me ajude a repartir isso. Senhor, me dê a pá da tolerância e do perdão. Senhor, do contrário, você vai passar pela vida miserável e vai perder o céu. E eu não gostaria que você que me ouve experimentasse isso.